Muito bom, coube a mim a falar sobre o parto. E eu brinco que às vezes eu vou dar essa aula em congresso sobre parto, metade já levanta e fala, o parto é cesárea, estou indo. Tudo bem, pode até ser que seja, mas hoje a informação chega de maneira muito mais fácil para as pacientes. E elas leem, elas se informam e vocês têm que se embasar na literatura para realmente dizer se isso é fato ou não, ou se é só porque você realmente não se sente apto e acha que talvez a cesárea seja o melhor caminho. Então, quando a paciente me pergunta, doutor, é possível ter um parto normal numa gravidez de gêmeos? A resposta embasada na literatura até 2013 era meio controversa. Existiam muitas séries de casos, não tinha nenhum trabalho prospectivo, bem delineado, e realmente tinha alguns trabalhos que mostravam que a cesárea era melhor e alguns trabalhos que mostravam que o parto vaginal era melhor. Em 2013 saiu essa publicação no New England, que foi o primeiro trabalho bem desenhado, bem delineado. Foi um trabalho comandado por um grupo canadense. Então, como eu disse, foi um estudo randomizado, multicêntrico, que correu de 2003 a 2011, com 25 países, 106 centros, com um total de 2.804 gestações gemelares, que eram todas diamnióticas. Então, vale lembrar que monocoriônica e dicoriônica podem ter parto normal, pelo menos pelos estudos. Onde o primeiro gemelar era cefálico e permitido até que uma paciente com uma cesárea anterior pudesse tentar fazer um parto vaginal. O resultado foi uma taxa de parto vaginal de 56% no grupo que estava previsto para isso, que é um resultado muito bom, visto que é um trabalho multicêntrico que usou alguns centros que não tinham essa habilidade toda para parto normal de gêmeos, porque isso é um viés muitas vezes nesses trabalhos. E a conclusão do Twin Birth Study foi que o parto cesáreo eletivo não reduziu o risco de óbito fetal ou neonatal. Então essa é a primeira informação que vocês têm que dar para a sua paciente. Não existe uma evidência nível A que você possa falar que a cesárea seja melhor do que o parto vaginal. Nessas características aqui, a gente pode dizer sim que na mão de quem tem experiência e da paciente que tem desejo, é possível um parto normal com segurança. Mais recente ainda, em maio desse ano, foi publicado esse trabalho, foi um trabalho conhecido como Jumoda, que foi também um estudo de corte prospectivo populacional com 176 maternidades na França. Esse trabalho envolveu 5.915 partos gemelares com mais de 32 semanas e uma taxa de 61% de parto vaginal. E o resultado foi muito interessante, porque a morbidade neonatal composta foi de 5,2% para a cesárea e 2,2% para o parto vaginal. Foi o primeiro trabalho bem delineado, mostrando que o parto vaginal em mãos, obviamente muito experientes, porque a França tem tradição, sem dúvida alguma pode até ser melhor do que a cesárea. Então o resultado foi esse, quando o primeiro gemelar cefálico com mais de 32 semanas, menor morbidade e mortalidade neonatal. Mas muito bem, às vezes a paciente vai perguntar para mim na primeira consulta, com 8 semanas, doutor, será que eu consigo ter um parto normal de gêmeos? Na verdade, na primeira consulta eu consigo dizer quem não vai ter, ou quem não deveria ter. E quem não deveria ter um parto normal, ou seja, quais são os casos que a gente recomenda sempre o parto cesáreo. Nas gestações trigemelares, então já havia um trabalho de 2005 que mostrava uma maior morbimortalidade fetal. E agora, em 2016, saiu um outro trabalho mostrando que no parto vaginal de trigêmeos ou mais, você tem maior incidência, necessidade de transfusão sanguínea e você também acaba tendo maior morbidade fetal. Dessa maneira, hoje, os partos trigemelares deveriam ser por cesárea. Em relação à amnionicidade, como o professor Júlio Elito já mostrou, inclusive esses nós de cordão, esses anovelamentos, é óbvio que quando sair o primeiro gemelar, isso daí pode acontecer uma tração e uma oclusão do cordão, repercutindo em óbito do outro gemelar ou até do par. Então, esses casos a gente já pode dizer na primeira consulta que a via de parto vai ser a cesariana. No caso dos unidos, também, a não ser que você tenha uma interrupção precoce, com 24 semanas, até 20, 24 semanas, daria para pensar num parto vaginal. Mas, obviamente, pensando numa gestação que vá até o termo, com um conjunto tão grande, não dá para fazer um parto vaginal. Um pouco mais controverso é a questão da cicatriz uterina prévia, e quando eu falo disso, eu falo na cesárea anterior. Óbvio que com 2 cesáreas a gente não vai discutir, mas com uma cesárea prévia, não tem estudo que te dê embasamento nem que sim, nem que não. Então depende das condições, qual foi a cesárea, quem fez a cesárea. Então, enfim, se vocês se sentirem confiantes, teoricamente você também pode tentar um parto normal numa paciente com cesárea anterior e gêmeos. Agora, tem casos que a gente só vai descobrir perto do parto se isso é possível ou não, porque a gente vai depender do quê? A gente vai depender da apresentação e do peso.
E aqui no caso do peso dos prematuros, muito cuidado. Quando você tem um parto prematuro abaixo de 32 semanas, ou um feto com muito baixo peso, sendo que esse geralmente pode ser pélvico, a manipulação extrema pode correr com uma hemorragia intracraniana, como vocês podem ver, um exemplo. Então, nesses casos, a cesárea acaba sendo a melhor opção. Agora, nos fetos de termo, ou pelo menos acima de 32 semanas, que eu mostrei para os senhores, a gente vai levar em consideração a apresentação e o peso estimado, recente, e o recente a gente fala até 15 dias antes do parto. E aí, quando a gente tem o primeiro pélvico, não há dúvida alguma de que vai ser cesárea, até porque a gente faz isso nas gestações únicas, e isso acontece em 20% dos casos. Quando o primeiro é cefálico e o segundo é pélvico ou transverso, e ele é maior do que o primeiro, e esse maior a gente fala em 20% de diferença ou mais, a via de parto também deve ser a cesariana. Nessa situação, a situação tem que tomar muito cuidado, e eu geralmente prefiro fazer a cesariana, quando você tem os dois cefálicos, mas o segundo é maior do que o primeiro, e essa diferença é maior do que 20%. Por que cuidado com isso? Porque às vezes eu vejo alguns colegas falando assim, não, mas são os dois cefálicos, eu faço, não tem problema. Só que como é que você garante que esse segundo vai descer cefálico? Se ele descer pélvico ou transverso, você cai na situação do lado, e aí você está em maus lençóis, então muito cuidado. Agora, quando você tem uma situação cefálico de peso semelhante ou menor, que é ao redor de 42% dos casos, no cefálico com segundo pélvico transverso menor ou com o mesmo peso, aí sim você pode eventualmente pensar no parto vaginal, você está dentro dos critérios de inclusão para isso. E aí, para ilustrar como é que a gente deve fazer esse parto normal de gêmeos, eu fiz uma pergunta que tem aparecido muito no consultório hoje. Será que eu posso fazer um parto natural de gêmeos, ou seja, um parto sem intervenções, um parto bem, sei lá, sem nenhum tipo de assistência, uma assistência muito básica? E aí eu vou falar para os senhores que, na verdade, a maior parte das vezes não. A resposta vai ser não. Por quê? Porque é um parto de risco. Então, um parto de risco não pode ser feito, por exemplo, só num LDR, porque você tem o risco da cesárea do segundo gemelar. Então, se você está numa maternidade que você tem um LDR, não tem problema você chegar até o expulsivo lá. Chegou no expulsivo, leva para uma sala onde você pode converter para uma cesariana de emergência. Então, essa é uma primeira pergunta que vocês vão responder dessa maneira. Às vezes eu recebo casos e falo assim, mas eu posso fazer sem analgesia? Eu quero fazer sem analgesia. A resposta é não. Pelo menos as minhas pacientes, não. Por quê? Porque se o segundo gemelar você precisa fazer qualquer tipo de manobra, como é que você faz uma manobra com uma paciente sem analgesia? Como é que você faz uma versão interna ou, quem sabe, uma versão externa? Então, eu acho que não vale a pena esse tipo de disposição. Então, parto normal de gêmeos, sempre com analgesia. Ah, mas eu não gostaria de usar ostocina, porque eu sou sintético. Teoricamente, você pode até tentar, mas o que acontece, depois do nascimento do primeiro, o útero relaxa, ele acha que acabou a missão dele. Se você não colocar uma ostocina, não vai nascer o segundo, ou vai demorar horas, e essa exposição a gente sabe que pode ser prejudicial. A gente sabe que os resultados neonatais melhores são até 30 minutos. Apesar de ter trabalhos mostrando que com a cardiotoco contínua você poderia ir mais longe, não sei se compensa esse risco. E aí muitas vezes a gente tem que pensar na monitoragem, porque às vezes eu vejo, posso não monitorizar o meu bebê, posso só fazer ausculta intermitente. Eu não sei nem se no único a gente vai entrar nisso, mas em gemelar é impossível, até porque você não tem como garantir que você está ouvindo os dois fetos apenas com o sonar. Então a recomendação é, usem o monitor fetal, o cardiotoco se estiver disponível, e preferencialmente aquele que faz gemelar, que faz os traçados sobrepostos para que você tenha certeza que os dois estão bem. E a amniotomia? A amniotomia do primeiro não muda, mas a amniotomia do segundo sim. Então quando a gente tem o segundo cefálico, ele encaixou, faça a amniotomia, acelera o parto, vamos tirar esse bebê desse risco. E se o segundo é pélvico ou transverso, nós, lá no HC quando fazia, e na verdade na literatura médica, mostra que melhores resultados quando você faz a apreensão dos pés, faz a versão, ou traz só os pés e faz a extração o mais rápido possível. Mas só rompa a bolsa a hora que você tem certeza que é o pé que está na sua mão e que não é um braço, por exemplo. Em relação à episiotomia, essa acho que é a única que eu posso responder, que não faz diferença ser gemelar ou não. Mas pensando talvez no segundo, que você precisa fazer uma versão interna, que você precisa chegar lá dentro com o espaço, talvez a episiotomia te dê essa possibilidade. Mas não precisa ser feita de rotina, principalmente no caso dos dois cefálicos, e lembrando que a gente sempre lida com bebês pequenos. E uma última coisa, às vezes elas falam, o clampeamento, não posso deixar o clampeamento, ficar aqui 5 minutos. Se for de coriônico, tudo bem, não tem problema. Mas na monocoriônica não, na monocoriônica existem as anastomoses. Se você deixar isso perfundindo, pode acontecer um STT agudo, uma transfusão feto-fetal ali, imediata na sua cara. Então, clampeamento das monocoriônicas imediato.
Para terminar, em relação aos cuidados no quarto período, acho que todos já sabem, imaginam, né? Obviamente com um útero grande, às vezes cansado, exausto, muito cuidado com ele, com a hipotonia e atonia no quarto período. Os trabalhos falam em manter a ocitocina por pelo menos 4 horas, e eu honestamente, isso sem nível de evidência nenhum, eu muitas vezes deixo 24 horas essa ocitocina. Eu deixo até o dia seguinte, vejo se o útero está bem e tiro. A única coisa, reduz a concentração de soro que vocês vão infundir, porque é uma paciente que está encharcada, então usa 250 de soro, alguma coisa assim. E na falha da ocitocina, além da massagem, lembrar dos derivados do ergot, mas cuidado com as hipertensas, que são mais frequentes também, o misoprostol, o balão de Bacri, Transamin e até eventualmente uma esterectomia, uma embolização, dependendo do serviço que os senhores estão. Era isso que eu queria falar, obrigado pela atenção.